quero que vocês pensem na pergunta, as sementes se enxergam. Não precisa responder nada, nem ficar pensando durante a palestra. Só pensa um pouquinho e no final vocês verão se sua resposta mudou ou continua igual. Eu mandei essa fotinha aqui para o Marcos, né, para fazer a arte e tal, mas aí ele me perguntou, né, se isso era um fruto, era uma flor, o que que era. Então eu decidi pôr aqui a foto da... Não sei se tem... Ah, funciona assim. Eu pus aqui uma foto da árvore, né? Essa aqui é uma planta das várias que eu estudei. Isso aqui são os frutinhos. E ela dispersa semente durante a estação seca. Então, não sei se vocês veem que esses frutos têm, tipo, um canalzinho no meio. À medida que isso aqui vai secando, o fruto vai abrindo. E aqui já é um fruto aberto. E o que vocês veem aqui são as asas da semente. Então, são sementes como a semente do ipê, que tem asas. Simplesmente aí o vento passa e leva a semente embora. Bom, então, assim, a importância das plantas na nossa vida, quase que nem precisa falar, né? Mas a gente percebe isso de vários níveis. Um nível importante, né? Digamos que a gente sente na pele para a nossa sobrevivência. Então, o alimento, os tecidos, refúgio, madeira, enfim. Mas além disso, por exemplo, a gente tem uma série de serviços ecossistêmicos que simplesmente são os serviços mesmo que as plantas fornecem para a gente. Por exemplo, controlar o ciclo hídrico, então evita que os lugares alaguem, assim, faz que as secas sejam mais curtas. Eles também controlam, por exemplo, a poluição do ar, porque eles absorvem gás carbônico. Enfim, tem uma série de serviços ecossistêmicos, por exemplo, oferecer néctar ou pólen para as abelhas que produzem mel. Enfim, tem uma grande quantidade de serviços, mas, além disso, também tem a contemplação, a beleza da natureza. Então, vamos supor que você está aqui nessa calçada cheia de árvores, que está mais fresquinho por conta das árvores, então isso é um serviço, mas também tem o prazer de caminhar por aqui. Vamos supor que você atravessa aqui a avenida e tem um calçadão também cheio de prédio que também faz sombra. Então, a temperatura é a mesma, mas o prazer que você sente de caminhar por aqui versus caminhar pelo calçadão é diferente, né? Eu preferiria caminhar por aqui mesmo, né? Cheio de árvore. Então, é esse apreço da natureza. E a gente entende isso muito fácil quando a gente está, por exemplo, num lugar rural, que a gente sente prazer, por exemplo, em ver essa foto aqui. E essa aqui por exemplo, é Mata Atlântica, e não é um lugar super conservado, pelo contrário, está bastante modificado pelo homem, né? Então, aqui, por exemplo, tem café, aqui tem eucalipto, aqui tem gado, e tem só um pedacinho de mata que foi conservado. Mas só olhar para cá, para aqui, já gera prazer, tanto assim que você para e tira uma foto, por exemplo. Então, se a gente pensa na importância das plantas na nossa vida, a gente pode pensar, bom, elas são importantes porque são básicas para sobreviver, dão alimento, por exemplo, têm serviços, mas também são importantes para o nosso conforto, para a nossa contemplação da beleza. E você não precisa sair para a mata para enxergar isso. Você pode ver isso, por exemplo, dentro de uma cidade. Acho que isso aqui é Porto Alegre, mas eu não tenho certeza, uma foto do Google. Mas um lugar super modificado pelo homem, mas estar aqui, sentar nessa pracinha, passar um tempinho nessa pracinha, já gera prazer. Ou, por exemplo, contemplar uma planta crescendo sobre uma pedra, já gera prazer. Então, o que eu quero chegar é a um nível ainda mais abstrato. E é começar a se perguntar um pouco sobre essas plantas. Como que esses seres que são sésseis, é decir, eles não conseguem se locomover, conseguem perceber seu ambiente e responder conforme as condições mudam. Então, por exemplo, um animal, quando as condições ficam difíceis, consegue sair andando, então a gente tem migrações, por exemplo, mas as plantas não. As plantas, pelo fato de estar na terra, ou enfim, onde elas cresceram, elas não conseguem sair andando, então elas têm que conseguir perceber o ambiente e responder conforme. Então, o que eu quero falar aqui, ou o que eu vou falar aqui, é como que as plantas conseguem perceber o ambiente.
E a gente vai focar num ponto da vida das plantas que é o mais dramático de todos, que é o passo de semente à plântula, ou à muda, vamos chamar, né? Porque a gente vai ver que a muda é o momento onde tem a maior mortalidade, onde as plantas têm o maior nível de morte, porque são as mais frágeis. E esse passo de semente à plântula é a germinação. Então, antes de eu começar a falar da germinação e da percepção do ambiente, eu vou explicar algumas coisas que são bastante básicas, mas que se a gente não entender elas, não tem como conversar, né? Não tem como entender a palestra. Então, a primeira coisa, o que é uma semente? Então, a semente não é outra coisa do que um óvulo fecundado de uma planta. Então, você aqui tem a florzinha, tem a fecundação. Então, aqui você tem o óvulo da planta, perdão, ele é fecundado e aí você vai formar um fruto, que é o ovário da planta, e a semente, que é o óvulo fecundado. As sementes é a parte móvel da planta, né? Porque a semente dispersa no espaço, né? Por alguns metros, ou a vezes até quilômetros, e cada semente é um indivíduo. Então, quando você tem um fruto, por exemplo, um tomate, todas as sementes dentro do fruto são irmãs, né? E cada semente é um indivíduo que pode gerar uma planta. E as sementes têm três partes, basicamente. Aqui parece complexo, mas é simples. Tem um envoltório externo, né? Uma casca da semente, que chama testa. Tem o embrião, que é esse aqui verdinho, que vai formar um indivíduo novo. E tem uma substância de reserva que chama endosperma, mas não importa. O importante é que a semente tem uma casca que a protege, tem um indivíduo que vai se formar e tem uma reserva. Então, por exemplo, quando a gente come ervilha, come feijão, o que a gente está comendo é um cotilhão, basicamente, que é uma reserva de alimento. Agora, por que são importantes estas três coisas? Primeiro, bom, a semente é uma forma de reprodução bastante bem sucedida nas plantas, mas eu não vou entrar em detalhes. Agora, o embrião ele está protegido por essa testa. E isso permite, por exemplo, que as sementes, as plantas com sementes, colonizem lugares secos, coisa que as outras plantas não conseguem, porque não tem quem proteja o embrião das condições mais secas. Além disso, a reserva de nutrientes permite que as plântulas se desenvolvam no começo, então elas têm um alimento para se desenvolver enquanto estão crescendo as plantulinhas. Isso também permite que as plantas se estabeleçam em lugares muito diferentes e em lugares, por exemplo, muito perturbados. E além disso, a germinação é bastante controlada. Então, o momento e o lugar onde as sementes vão germinar está muito bem controlado por vários mecanismos. Agora, por que é importante esse controle da germinação? Por que as sementes escolhem em que momento e em que lugar germinar? Porque esse passo de semente para plântula é crucial, é muito drástico. Porque, por exemplo, a semente estava com reservas, é decir, era heterótrofa, mas aqui o nome não importa muito. Ela estava com reservas e agora que ela germina, ela depende de produzir seu próprio alimento, né? Então, ela depende da fotossíntese. Ela estava, tipo, dormindo, estava quiescente, ela não estava ativa, agora passa a estar ativa, né? Agora ela tem um metabolismo ativo. E ela estava protegida pela casca e agora não está mais protegida. Então, a semente está passando, vamos dizer, de um lugar bastante favorável, tranquilo, a depender dela para sobreviver. E é nesse ponto onde tem a maior mortalidade das plantas. Assim como, por exemplo, nos animais, assim que sai o filhote, é o momento mais drástico onde tem as maiores taxas de mortalidade. Então, é claro que a germinação vai estar muito bem controlada. Entre outras coisas, porque a germinação, uma vez que começa, não tem volta atrás. Então, começou o processo, ou a planta se estabelece e cresce, ou a planta morre. Então, é um processo no qual a semente vai absorver a água, vai ficar ativa metabolicamente, então ela consegue usar as reservas, e começa o crescimento desse embrião. Então, aonde e quando as sementes germinam. Então, isso vai determinar, por exemplo, que condições vai enfrentar uma plântula. Então, se ela germina num lugar muito seco, com muita sombra,
as características ou as condições que vão enfrentar a plântula são umas, enquanto se ela, por exemplo, germina em um lugar bastante favorável, as condições são outras. Então, aonde e quando a semente germina vai determinar, por exemplo, aonde essas plantas vão se encontrar no ambiente. Então, é uma decisão bastante importante, porque disso vai depender se a planta vai sobreviver ou não. Então, quais são os principais fatores que vão afetar em que momento e aonde as sementes germinam? A luz, a temperatura e a água. Mas eu vou focar um pouco na luz, tanto assim que a palestra é se as sementes se enxergam, né? Agora, a gente tem que pensar na luz com duas qualidades, ou com duas características. Uma é a qualidade e outra é a quantidade. Então, quantidade, por exemplo, tem luz ou não tem? Está na luz, está no escuro. E a qualidade faz referência aos comprimentos da onda da luz, né? Então, se você passa uma luz por um prisma, você consegue enxergar diferentes cores e cada cor representa uma longitude de onda. Tá claro isso, acho, né? Então, por exemplo, quando eu pergunto, as plantas enxergam? Aqui temos, por exemplo, o que uma pessoa consegue enxergar. Ela consegue enxergar um pouquinho do violeta até o vermelho. Isso aqui é o olho humano. Agora as plantas conseguem enxergar não só do violeta até o vermelho, elas enxergam inclusive luz ultravioleta, que a gente não consegue enxergar, e as plantas enxergam... Hã? E as plantas enxergam também o vermelho extremo. Então, quando a gente junta tudo que a planta enxerga, as plantas enxergam desde ultravioleta até vermelho extremo, muito mais do que o olho humano consegue enxergar. E a gente vai focar um pouquinho aqui no vermelho e no vermelho extremo. Desculpa aqui que está em espanhol, mas eu não encontrei em português uma figura tão boa como essa aqui. Então, quando a gente pensa um pouquinho no vermelho e no vermelho extremo, eu aqui não pus a cor, aqui eu pus o comprimento de onda. Mas, por exemplo, esse comprimento de onda aqui, 660 mais ou menos, é o vermelho. E esse aqui, que é 730, é o vermelho extremo. Então, o que importa é isso. Vermelho e vermelho extremo. As plantas, as sementes, conseguem diferenciar essas duas cores de vermelho. A gente não. A gente, aliás, nem consegue enxergar o vermelho extremo. Agora, por que isso é importante? Então, quando a gente pensa na luz, em lugares abertos ou em clareiras, versus lugares onde tem sombra de plantas. Aqui embaixo eu vou ter o comprimento de onda, mas aqui está em cores. E aqui eu vou ter a luz, quando ela não é filtrada pela sombra, ou seja, a luz direta. E aqui eu tenho a luz, quando, por exemplo, eu tenho uma planta, a luz passa, né, pelas folhas e continua. Então, a luz filtrada por uma sombra verde. Isso ficou claro? Ninguém te respondeu. Acho que ficou claro, eu espero que sim. Então, por exemplo, essa aqui é a luz que você enxergaria diretamente do sol, enquanto que essa aqui é a luz que chega no solo quando passa por uma copa de uma árvore. Acho que é mais claro assim. Então, por exemplo, a luz que você enxerga, ela tem um pouco de azul, por isso que a gente enxerga o céu azul, porque o azul ele é refletido pelas nuvens. Verde, que é o que a gente vê das folhas, né? Então, as plantas, elas refletem verde. A gente não vê vermelho, porque a planta absorve muito vermelho. Mas, por outro lado, as plantas não absorvem o vermelho extremo, elas deixam passar. Só que a gente não enxerga. Se a gente enxergasse isso, quando você entra em uma floresta, você veria a floresta vermelha e não verde. Porque as plantas deixam passar todo o vermelho extremo, mas elas absorvem todo o vermelho. Isso que significa? Eu sei que é um pouco complexo, mas isso aqui é importante entender. No chão de uma floresta, você vai ter muito vermelho extremo e pouco vermelho. Então, essa relação entre a quantidade de luz vermelha e vermelho extremo vai falar para a semente: olha, você está embaixo de uma árvore que está te fazendo sombra. Enquanto que se a planta está num lugar aberto, a quantidade de vermelho e vermelho extremo é a mesma. Então, se essa razão é igual a 1 ou maior que 1, significa
você está num lugar aberto, germina que não tem problema, ninguém está fazendo sombra. Mas se esse valor é menor, significa, olha, você está na sombra de uma árvore, se você vai crescer aí, vai ser difícil você fazer fotossíntese. Ups, voltou. Então, por exemplo, aqui temos a razão vermelho, vermelho extremo. Então, por exemplo, valores de 1 para cima significa que está num lugar aberto. E valores menores significa que é um lugar que tem bastante sombra. Aqui tem muita sombra, então uma floresta bastante fechada. E aqui, por exemplo, uma clareira e uma clareira maior. E aqui nós temos a germinação. E aqui temos a... Quê? É o contrário, o Não, tá. E aqui a gente tem a germinação. Então, o que, que a gente tem aqui? Aqui tem que essa aqui é uma planta, uma micona, não importa. Ela germina muito bem em lugares abertos. Então, quando a ração é de 1 para cima, ela germina muito bem. Mas agora, em lugares fechados, onde tem muita sombra, ela germina menos de 20%. Então, a gente vê que essa espécie precisa de lugares abertos para germinar. Então, a semente entende, esse aqui é um lugar aberto, eu vou germinar. Esse aqui é um lugar fechado, aqui não convém muito germinar. Okay? Então, ela está percebendo essa diferença nas condições do ambiente. Mas tem plantas que aí não importa muito. Por exemplo, aqui tem a ração vermelho, vermelho extremo. Então, aqui uma ração bem baixa, então e aqui uma ração alta. Então, aqui é um lugar aberto, e aqui é um lugar fechado, com muita sombra. E aqui a porcentagem de germinação, que são essas barrinhas. Isso significa que a germinação sempre é maior a 40%. Aqui tem a porcentagem de germinação. Então, sempre é maior a 40% nessa espécie, independente da luz. Então, para ela, tanto faz. É uma espécie que cresce bem em lugares fechados e em lugares abertos. Então, a gente tem espécies que precisam da luz e espécies que são indiferentes, que conseguem crescer em lugares com bastante sombra, que são as espécies que crescem nas florestas, por exemplo. E temos outra característica, que é quanta luz está chegando, a quantidade de luz. Está chegando muita luz ou pouca luz, não importa se é vermelha ou se é azul, não importa. O que importa é quanto que está chegando. Agora, o que significa isso para a semente? Se está enterrada, não vai ter luz, e se está na superfície, vai ter bastante luz. Então, o grau de sombra a semente vai interpretar como se a semente está enterrada ou não está enterrada e que tão profunda está enterrada, ok? Então, por exemplo, aqui temos dois grupos de espécies. Aqui temos a porcentagem de germinação, que vai de 0 a 100. 100 germinou tudo, 0 não germinou nada. Então, são essas barrinhas aqui. Então, aqui é 80, 100, ok? Aqui em branco é a germinação com luz e em preto a germinação no escuro. Então, aqui, por exemplo, vemos que nessas espécies aqui, todas germinam na luz, algumas germinam muito, outras germinam pouco, mas no escuro nenhuma germinou. E aqui embaixo temos espécies que germinam na luz e no escuro, germinam igualmente bem, independentemente da luz e no escuro. Agora, a minha pergunta é, qual que é a diferença entre essas plantas que estão aqui em cima e as que estão aqui embaixo? Qual a diferença entre essas sementes? Então, quando a gente começa a ver as características da semente, a primeira coisa que a gente enxerga são diferenças em tamanho das sementes. Essas aqui em cima são sementes leves e essas aqui embaixo são sementes grandes. Então, por que será que as sementes leves só germinam na luz, enquanto que as sementes pesadas conseguem germinar na luz e no escuro? Então, se a gente pensa um pouco nas características da semente, uma das coisas é a reserva de nutrientes, né? Quanta comida tem a semente. Então, imagine uma semente leve, ela tem pouca reserva. Então, se ela está enterrada, ela provavelmente vai esgotar todas as reservas antes de sair no solo. Enquanto que uma semente pesada, não, ela tem bastante reserva. Ela consegue usar todas as reservas para sair do solo, então ela está enterrada, ela consegue sair e fazer fotossíntese. Então, as sementes leves, elas vão morrer enterradas antes de sair no solo, por exemplo. Então, quando a gente pensa, há uma relação entre quantidade e qualidade da luz, às vezes não. Então, aqui, por exemplo, temos uma semente que ela não germina no escuro, ela precisa de luz. Então, enterrada, ela não germina.
mas ela é independente da qualidade, ela consegue germinar em lugares com muita sombra verde ou em lugares abertos. Então, só para ter uma ideia de que ela consegue diferenciar a quantidade e a qualidade da luz. E, finalmente, eu vou mostrar só uma interação entre luz e temperatura. Então, aqui temos uma espécie que cresce entre as rochas e uma espécie que cresce num lugar aberto. Então, pensa como é a temperatura entre as rochas e num lugar aberto. Então, entre as rochas, essa semente germina muito bem de 20 a 35 graus, uma variação grande de temperatura. Enquanto que as sementes que estão nesses lugares abertos, elas germinam entre 30 e 40, então uma temperatura maior, porque a temperatura aqui é maior do que aqui, porque temos a sombra das pedras. Então, essas sementes, na escuridade, elas não germinam bem, né? Então, aqui temos germinações baixas aqui e germinações baixas aqui. Mas, quando temos temperaturas altas, elas germinam bem, independentemente se estão na luz ou no escuro. Por quê? Porque uma temperatura alta também indica que a semente está na superfície do solo. Então, o que a semente está tentando entender? Aonde que eu estou? Ah, estou num lugar aberto, entre as rochas, e estou num lugar aberto, porque a temperatura é maior, e eu estou na superfície do solo, porque a temperatura é muito alta. Ok? Além disso, as sementes conseguem perceber as diferentes estações do ano e controlam sua germinação para germinar na melhor estação, que no nosso caso é a estação chuvosa, né? Então, por exemplo, eu não sei se entrar em detalhes, porque era mais curta a apresentação, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma estação, aqui, isso aqui em cinza é chuva, a quantidade de chuva que está chegando. Então, aqui temos uma estação bastante chuvosa, que está chovendo muito. E aqui temos uma estação seca, que está chovendo pouco. E aqui é a temperatura alta e aqui é a temperatura baixa, né? Então, por exemplo, as sementes poderiam evitar germinar aqui, porque esta é a estação seca, simplesmente porque as temperaturas são baixas, enquanto que aqui germinariam porque as temperaturas são altas. Mas a minha pergunta é, e aqui? Que é justo uma transição. Aqui a temperatura é alta, a chuva é alta, mas logo após começa a estação seca. Então, se uma semente germina aqui, ela tem pouco tempo para crescer, para a plântula crescer. Então, aqui as sementes podem controlar a germinação por temperatura, por umidade, mas também por um mecanismo que evita que elas germinem quando as condições são boas para a germinação, mas são ruins para o crescimento da plântula. Eu não sei se iria entrar em tanto detalhe, mas... Então por exemplo... Então, por exemplo, aqui as condições são boas para germinar, mas o tempo para estabelecer é pouco. Então, seria natural algum mecanismo que evite que as sementes germinem estando nesse período. Então, semente que dispersa aqui não germinaria, e ela deveria passar, por exemplo, por um período seco e frio, para depois germinar com o começo das chuvas, ok? Então, tem um mecanismo natural que chama dormência, que evita que as sementes germinem, embora as condições sejam boas para a germinação. Então, essa dormência vai modificar a sensibilidade que as sementes têm aos fatores que normalmente estimulam a germinação. Então, vamos supor que a semente germina bem entre 20 e 40 graus. Só que quando ela tem dormência, ela não consegue germinar nessas temperaturas. Ela vai germinar só em 40 ou germina em nenhuma temperatura. Ela primeiro tem que passar, por exemplo, por um período de seca para depois, então, voltar a ser sensível e germinar desses 20 a 40 graus. Então, por exemplo, aqui vamos pensar uma semente que é dispersa aqui no começo da estação chuvosa até a metade. Essas sementes germinariam muito bem e não teriam dormência. E o que a gente vê? Aqui temos número de espécies, aqui temos a estação chuvosa e da transição da estação seca para chuvosa. Aqui em cinza, se a semente tem dormência, e em branco, se não tem. Então, a gente vê que a maioria das espécies que são dispersas na estação chuvosa não tem dormência, elas germinam rapidamente. Enquanto que na transição da estação chuvosa para a seca,
todas as sementes têm dormência, então elas não estão germinando aqui porque tem um mecanismo que evita essa germinação nesse período. Ela vai pospor a germinação para o começo das novas chuvas. E existem vários mecanismos que eu não vou entrar em detalhes neles, porque acho que não faz sentido. O que eu queria simplesmente mostrar para vocês, e acho que eu falei muito rápido porque o tempo era meio curto, é que, embora a gente possa apreciar, só apreciar a beleza da natureza, já gera um prazer, mas tentar desvendar os mistérios das plantas, como que essas plantas, esses organismos que são sésseis, conseguem perceber todo o seu entorno e modificar sua resposta conforme as condições do ambiente. E a gente tem uma grande variação de plantas, né? De plantas gigantescas a plantas diminutas, a lianas crescendo, contorcendo, a plantas crescendo no chão da floresta com umas condições de umidade gigantescas ou super secas ou crescendo sobre outras plantas. Então, o objetivo da minha palestra é mostrar essa beleza e que apreciar as plantas pela sua própria beleza e pelas suas características e por seus mistérios que elas envolvem, né? Então, era isso, basicamente.